Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Vamos falar de reforços, né? Jogador que foi cogitado no Vasco no início do ano, no início da temporada, volta a ser oferecido. Parece que o negócio com o Fernando não vai caminhar para frente. Vamos falar de treinador também, né? Segundo o Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, disse o seguinte: esqueça o nome de Ramon Dias. Vai ser dois treinadores que estão na disputa aí para assumir o Vasco. Os dois são brasileiros. Vamos resenhar sobre esses nomes, família vascaína. Debater aqui também, né, o time que o William Batista, treinador que vai comandar o Vasco amanhã contra o Cuiabá, vai escalar. Vamos ver se você gosta. O William Batista é mais novo que eu, cara. 30 anos, tô com 31. Ô, rapaz, novinho, né, o treinador do Vasco. Espero que ele possa nos ajudar, né, a conquistar os 3 pontos. E trazer aqui mais uma vez Zé Colmeia. Zé Colmeia falando o seguinte: finalmente aqueles que defendiam o público zero conseguiram aí na partida de amanhã contra o Cuiabá. Mas basicamente ele tá jogando na conta dos políticos do Vasco. Você concorda com isso? A gente vai debater aqui no nosso vídeo. Vamos começar pelos reforços, né? A família vascaína estava acompanhando agora as informações do Atenção Vascaína, né, do Flávio Dias. Segundo ele, o Serginho e o Maicon, apesar de não terem sido apresentados ainda, né, oficializados, mas já estão treinando ali com o grupo. O caso do Medel ainda precisa do papel assinado para confirmar, tá bem encaminhado, mas o Paulo Brax quer que certificar do contrato assinado. Outros nomes surgiram, né, no dia de hoje, cogitados aí no Vasco. Vou botar na tela para vocês uma informação do Wagner Fernando, né? Franco Fagundes. O jogador foi oferecido novamente. O clima no Uruguai e sua queda de rendimento facilitam uma negociação. Ele cita aqui também o Alarcón, né, o volante chileno. A gente trouxe essa informação aqui, que atualmente joga lá no Real Zaragoza. O Vasco consultou a situação do jogador para saber se há a possibilidade de um empréstimo. Fica difícil eu falar alguma coisa aqui sobre os dois atletas. No início do ano eu vi muito vascaíno falar que seria uma grande contratação a do Franco Fagundes, né? O Alarcón também eu não conheço. Cara, é difícil nesse momento. Eu acho que ele tem 23 anos e vem num péssimo momento lá no Nacional. O Vasco precisa de um jogador mais pronto, cara. Jogadores que realmente a gente possa diminuir essa margem de erro. Por exemplo, quem estava acompanhando hoje aí Palmeiras e Botafogo, né? O Vasco precisa de um tiquinho. Essa é a verdade. O Botafogo na segunda janela do ano passado conseguiu reforçar o seu elenco, né, com um bom lateral esquerdo, Marçal, e um excelente atacante, um dos melhores do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, num jogo difícil hoje. Palmeiras, 500 anos sem perder em casa, o cara vai lá e decide. Então é esse nível de jogador que o Vasco precisa nessa sequência do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa de um milagre, o Vasco precisa fazer história. E aí eu não sei se Franco Fagundes, Alarcón vão ajudar nesse sentido, mas conto com a participação aí de vocês no comentário, se vocês conhecem esses dois jogadores. Uma informação que me deixou bastante chateado, porque eu acho que o Fernando seria um jogador importante nessa recuperação do Vasco. Tá aí na tela para vocês, ó. Vasco e Sevilha não conseguiram chegar a um acordo quanto à transferência do jogador. A negociação andou para trás. O negócio está descartado? Ainda não, mas está estagnado. Então deve ser uma negociação bem complicada, bem difícil. Isso é uma informação também do Flávio Dias lá, do Atenção Vascaíno. Então dificilmente o Fernando vai vestir a camisa do nosso Vascão aí nessa sequência desse Campeonato Brasileiro. É um jogador, cara, que seria muito importante, porque é bom jogador, apesar da idade, da experiência, tá bem fisicamente, vem jogando em altíssimo nível, campeão da Euroliga em 2020, campeão esse ano, né? Vem de um futebol muito competitivo, né? Porque essa comparação tem que existir. Por exemplo, o Serginho que a gente contratou, o cara tava jogando na Albânia, na Macedônia, e agora que tava no futebol turco. Então essa informação aqui me deixa bastante chateado, família vascaína. Claro que eu preciso pontuar aqui que essas negociações de Fernando, Lianco e Lanzini, eu só acredito vendo. Então eu queria ver o Fernando com a camisa do Vasco, mesmo sabendo que é uma negociação muito difícil. Qualquer negociação que precise, ó, do papel colorido, irmão, eu só acredito quando tiver lá vestindo a camisa do nosso Vascão. E aí a gente precisa falar de mais esse jogador, que é o Rodrigo Salazar, né, uruguaio, que atualmente está no Schalke 04 e que caiu no futebol alemão também esse ano. O Vasco está mirando muitos jogadores aí que brigam para não cair e cai
nos seus respectivos campeonatos disputados, né? Essa é uma informação, vou botar na tela para vocês, ó, do César Luiz Merlo, parece ser um profissional, não sei se é jornalista, mas que cobre esse mercado sul-americano. Inclusive eu estava vendo aqui no Twitter dele, ele dá a informação, né, que o Fluminense também tem interesse num camisa 10 uruguaio que joga no Toluca, e tá lá também a informação, e tá aqui, ó, Vasco está em negociações para fechar com Rodrigo Salazar. Clube negocia com o Schalke para comprar o seu passe. A operação se encontra na fase inicial. Eu não sou jornalista, mas tenho as minhas fontes, cara. Acredite se quiser, é um canal de torcedor para torcedor, mas tenho aqui as minhas fontes. Quem acompanha aqui as nossas lives, eu tenho meu amigo Edson, né, que mora na Alemanha, se eu não me engano, há 35 anos. E aí eu falei sobre o Rodrigo Salazar no meu vídeo de ontem, e ele me mandou uma matéria que eu vou botar na tela para vocês aí, ó. Tudo em alemão, eu não entendo nada, mas aí ele traduziu pra gente, e segundo a matéria, vou botar na tela para vocês aí, ó, que alguns clubes brasileiros realmente buscaram informações sobre o Rodrigo Salazar, e não foi o Vasco. Palmeiras, São Paulo, Flamengo e também Internacional de Porto Alegre. A gente viu alguns vídeos do Nicola, né, ligando o nome do Rodrigo Salazar ao Palmeiras, né? Esses times aqui, e o Palmeiras, é claro, que foi citado pelo Jorge Nicola, tem interesse nesse jogador? Apesar de eu não conhecer, acho que é um nome interessante, já que outros clubes aqui grandes do futebol brasileiro buscaram informações sobre esse atleta. Agora, eu vi, né, busquei aqui alguns vídeos, melhores momentos dele, mas só que essa questão de melhores momentos, né, até eu viro um craque. Mas gostei, parece ser um camisa 10 de vontade, ajuda a marcar, bate bem na bola, tem boa visão de jogo, faz gol. Então vamos aguardar aí se o Vasco vai conseguir essa contratação. Me parece também que seria um plano B, porque a negociação também aí com o Manuel Lanzini é muito difícil de acontecer, família vascaína. Agora vamos falar do jogo de amanhã, né? E tem um treinador novo, né? Que é o William Batista. O cara é mais novo do que eu, tá com 30 anos, eu tô velhinho já, né? 31 anos, e ele vai conduzir o Vasco aí, se Deus quiser, a uma recuperação que comece amanhã, pelo amor de Deus, que a gente não aguenta mais perder. Ele deixou até um recado na Vasco TV hoje e eu vou passar aqui pra vocês. Vamos lá. Eu fui bem recebido, o pessoal, os jogadores todos são grandes pessoas, grandes seres humanos. Eu acho que é uma troca de energia, né, do que eles me ofereceram nesses 3 dias, estou bem grato, e também do que eu posso oferecer para eles a nível de mobilização, a nível de energia e do que podemos fazer junto para o jogo de amanhã. Tá aí, vamos botar na tela para vocês o provável time que vai jogar contra o Cuiabá e, segundo as informações, o time que ele vem treinando. Tá aí, ó, Jardim, Puma Rodrigues, Miranda e Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, oh meu Deus, Jair, Alex Teixeira, Gabriel Peck, Ryan e Eric Marcos. Cara, quem acompanha aqui os nossos vídeos, deixa aí nos comentários se você gosta dessa provável escalação. Mas quem acompanha aqui os nossos vídeos, naquele período ali que o Barbieri te irritava, né, com aquela questão dos 3 volantes, ficou umas 6 rodadas sem modificar o time e o time não produzindo nada. E eu sempre falei aqui, caraca, Barbieri, tenta um esquema diferente, quem sabe aí os 3 zagueiros, ou faz também o feijão com arroz. Na minha visão, o William Batista tá optando aqui pelo feijão com arroz, sem ter as peças essenciais para que esse feijão com arroz fique gostoso. Maluco. Porque aqui, ó, ele vai jogar com 2 volantes, né? O grande Zé Gabriel e o Jair, saindo mais um pouquinho, porque tem mais qualidade, com certeza, e vai fazer o Alex Teixeira de meia. Não é um meia, mas é um feijão com arroz. E aí um Peck pelo um lado, Eric Marcos pelo outro, e o Ryan de centroavante. Eu gosto muito da ideia, só não gosto de alguns nomes. Eu não gosto do Miranda, acho um jogador fraquíssimo, mas entendo que internamente o Bambu perdeu espaço, como o Capasso está machucado, vai o Miranda. E eu, sinceramente, faço muita força para entender o Zé Gabriel jogar no Vasco, né? Teve até uma galera que falou assim comigo, Thiago, pelo amor de Deus, o Zé Gabriel é melhor que o Rodrigo. Cara, eu não acho. Eu acho o Rodrigo melhor que o Zé Gabriel, cara. Assim, ali no primeiro tempo, até achei que o Zé Gabriel tava fazendo umas boas coberturas e tudo mais, mas, cara, o Zé Gabriel, ele tem uma uruca. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Você pode pegar aí o histórico do Zé Gabriel à frente do Vasco. Cara, se ele fez 20 jogos, ele ganhou 1. O resto é empate e derrota. Então o Zé Gabriel, ele também tem uma uruca. É difícil o Vasco ganhar com o Zé Gabriel. Mas, cara, esquecer todas as minhas críticas em cima do Miranda, em cima de um, de outro. O Vasco precisa se recuperar.
O Vasco precisa dessa vitória, né? Saiu o Barbieri e espero que na figura ali do William Batista, esse time aqui que ele escolher, possa nos retribuir a vitória nesse momento tão complicado. A rodada vem ajudando, né? Times que estão ali perto do Vasco perderam, o caso do Corinthians, né? O caso do Bahia. Até o momento que eu gravo esse vídeo, o Santos também estava perdendo. Então são times que estão ali com 12, 13 pontos. Uma vitória do Vasco, que é também contra um adversário direto, que é o Cuiabá. O Vasco se aproxima desses adversários, melhora tudo, cara. Ambiente, depois de tantos jogos sem perder, psicológico de encostar ali nos seus adversários para sair da zona de rebaixamento. Então, toda a sorte do mundo aqui para o William Batista no jogo de amanhã contra o Cuiabá. Me conta aí o que é que você acha dessa provável escalação do Vasco. E para finalizar o nosso vídeo, deixei aqui para o final, porque é um assunto polêmico. Muito torcedor aqui no canal sempre comentar o seguinte: Thiago, público zero, tem que mexer no bolso desses americanos, senão eles não vão entender o recado. E aí, no dia de hoje, Zé Colmeia gravou um vídeo, mas catucou, se eu estiver enganado, acho que não, os políticos do Vasco. Vamos lá. A galera que fazia campanha por público zero deve estar feliz, né? Só assim que vocês vão conseguir mesmo, público zero no Vasco. Interessante, né? Tentaram de tudo pelo público zero. Nunca iam conseguir. Estádio lotado. Tá aí. Agora vocês conseguiram, né? Legal. 2017, uma época de eleição do Vasco. O Vascaíno vai recordar. Com dor no coração, claro. Teve um episódio também desse, antes das eleições, que acabou culminando até com a morte de um rapaz com tiro no peito, interditaram São Januário. É fácil interditar São Januário. É fácil. Agora, a justiça investigar o que tinha por trás disso, aí é que eu quero ver, porra. Valeu? Parabéns aí. Conseguiram, público zero. Mas preste atenção. Nós vamos dar a volta por cima dentro do campeonato. E os dias de vocês estão contados dentro do Vasco. Continua fazendo de vocês que a gente faz o nosso. E o Vasco continua sendo para quem acredita. Valeu? Jamais serão, jamais terão. Tá aí. Será que a culpa dos políticos do Vasco, ano de eleição, para tudo aquilo que aconteceu em São Januário? A galera se pergunta muito, né? Por que eu trago tanto aqui o Zé Colmeia? Porque eu acho interessante, cara. É um debate que muito torcedor que eu vejo lá no Instagram dele concorda com os posicionamentos dele, e vejo que a galera aqui no YouTube, uns discordam muito, outros concorda, mas chama a atenção dessa fala aí do Zé Colmeia, colocando a culpa nos políticos do Vasco. Cara, eu não sou maluco de botar minha mão no fogo e que possa ter alguma coisa nesse sentido, né, cara? A gente sabe como é que é o ambiente político do Vasco. Mas quando eu vejo, por exemplo, eu nem sei se é ano de eleição nesses clubes, pode até ser, né? Lá no Santos, que também teve essa confusão, no Corinthians também tá tendo muita cobrança, ainda não teve esse caso de, né, no estádio, eles ficarem sem público ou sem jogar lá na arena deles, mas também tá tendo muita cobrança. Qual é a coincidência desses três times nesse momento? Vasco, Santos e Corinthians. Sabe o que é? Resultado dentro de campo. E aí, cara, antes da gente tentar jogar a conta nos políticos do Vasco, né, que estão fazendo o inferninho, que querem prejudicar, a gente tem que colocar na conta isso tudo que está acontecendo no principal fator que ocasiona tudo isso que acontece no Vasco. Né, quando era associativo, as guerras políticas, nenhuma eleição acontecia na paz, e quando o candidato entrava era aquele inferno que você acompanha e sabe. Sabe qual é o principal fator disso? A mentira. Esse é o grande ponto, porque a 777, ela entra dentro do Vasco mentindo, praticando o que os políticos do Vasco já fazem ou fizeram há tanto tempo. Eles mentiram pro torcedor do Vasco, né, comparando ali o orçamento com o Flamengo, ou falando que o Vasco não ia mais sofrer nesse momento. E o que tá acontecendo? Todo vascaíno tá cagando, tá tremendo, tá suando, tá morrendo de medo de disputar mais uma Série B. Então a culpa, antes de ser dos políticos ou de torcedores que pensam ao contrário, né, do Zé Colmeia, a gente tem que colocar na conta da mentira que a 777 falou pro torcedor do Vasco. Então, lá no Santos aconteceu a mesma coisa, no Corinthians está acontecendo cobrança e aqui também vai acontecer. Sabe a melhor forma de não dar brecha para esse tipo de situação? Falar a verdade, cumprir com aquilo que aquele falou e os resultados em campo. Então, eu acho que antes de colocar qualquer
coisa na conta de político, a gente sabe que é um ambiente terrível. 777 tem que colocar dentro de campo tudo aquilo que eles prometeram. E para finalizar, de fato, o nosso vídeo estava acompanhando agora o Atenção Vascaínos, informação do Flávio Dias. Esqueça o nome de um treinador estrangeiro, Ramon Dias, tá na disputa Roger Machado ou Rogério Ceni. E aí quero saber a sua opinião. Entre esses dois, é claro que eu prefiro o Rogério Ceni, e apesar de não gostar, de não ser fã do trabalho, e pela opinião da galera que eu tô vendo aqui no canal, também não gosta, eu acredito que o Rogério possa fazer um trabalho mais interessante que o Maurício Barbieri. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.